Primeiramente, antes de estabelecer os padrões e normas necessários para arquitetar uma sala de aula, é interessante explanar brevemente sobre a natureza do som. O som não se propaga no vácuo, isso comprova a sua natureza ondulatória. Disso, podemos inferir que a transmissão do som corresponde à propagação de ondas longitudinais, associadas a variações de pressão e densidade no meio. Assim, caracteriza-se a onda sonora quanto à sua altura, intensidade e timbre. A altura do som é definida a partir da sua frequência. Já a intensidade é definida como sendo a taxa média por unidade de área com que se transfere energia pela onda através ou para a superfície. Por fim, pode-se classificar o timbre como sendo a qualidade que distingue dois sons que possuem a mesma intensidade e altura. Podemos analisar então os efeitos que ocorrem com os sons em uma sala de aula. A reverberação é o efeito gerado pelas ondas quando essas são refletidas nas superfícies de forma reiterativa. Quando a pessoa fala, ela escuta a sua própria voz de modo atrasado, causando a sensação de prolongamento do som. Disso, temos o chamado tempo de reverberação, que é o tempo necessário para que o nível de pressão sonora caia de 60 decibéis depois que a fonte cessou. Matematicamente, esse tempo pode ser calculado através da fórmula de Sabine. Em segundo, temos a relação sinal-ruído, que representa a razão entre a potência do sinal desejado e a do ruído de fundo. Quanto maior essa relação, menor é o efeito do ruído na captação do sinal requerido. É expressa de acordo com a segunda equação. Por fim, temos a inteligibilidade da voz, que nada mais é do que a porcentagem de fonemas entendidos. Considerando todos os conceitos acima apresentados, podemos então agora explanar mais especificamente sobre as normas que regem quanto a esses parâmetros. No Brasil, o órgão regulamentador de normas é a ABNT, e de acordo com a norma NBR 10.152 determina-se que em salas de aula o nível sonoro deve estar entre 40 e 50 decibéis. Em relação aos outros parâmetros, o órgão não especifica valores. No entanto, temos a norma americana ANSI, a primeira no mundo a determinar parâmetros sobre acústica de escolas. Ela estabelece uma relação ruído-sinal, ideal de 15 decibéis. Já para o tempo de reverberação deve-se estar entre 0,4 e 0,6 segundos. Finalmente, para a inteligibilidade temos que esta pode ser classificada conforme a tabela. Nota-se que o ideal é que o nível de inteligibilidade esteja acima de 90%. Deste modo, objetivando cumprir todos os parâmetros até o presente momento apresentados, desenvolveremos um projeto inicial de sala de aula, tendo como base o manual da USP que determina diretrizes para layout, equipamentos, conforto térmico e acústico. Assim, foi elaborado o seguinte projeto de sala. Dele, fizemos os devidos cálculos e chegamos ao valor de reverberação de 0,72 segundos. Conclui-se então que, por se tratar de um projeto inicial, sem quaisquer medidas realizadas presencialmente, não se pôde obter mais parâmetros que colaborassem para resultados concretos. Nota-se que melhorias devem ser realizadas.
Como etapas posteriores que podem ser implementadas, é primeiramente, estudar mais quanto à natureza dos materiais que podem ser utilizados e suas dimensões, a fim de se obter um valor de reverberação melhor. Em segundo, medir pessoalmente valores de intensidades sonoras, para verificar se o sinal ruído está dentro do recomendado. Em seguida, conforme o manual da USP recomenda, implementar parâmetros de conforto luminoso e de ventilação. Por fim, seria interessante fazer o uso de softwares de simulação, como o Odeon, para visualizar de modo completo como seria a sala de aula ideal.